90% das mulheres abrem mão de alguma coisa para estar dentro de um relacionamento onde elas acham que pode ter futuro. E é algo inconsciente que a maioria das mulheres fazem, é automático, e eu vou falar mais sobre isso no final desse vídeo, então fica aí até o final. Se você já não segue a página, já comece a seguir aqui no canal do YouTube, ativa o sininho e já segue também nas redes sociais, onde tem conteúdos diariamente. Para você que não me conhece, o meu nome é Daiane Bernardi, eu sou psicanalista clínica, terapeuta, sexóloga e cristã. E o assunto é polêmico, polêmico. Por quê? Porque a maioria das mulheres, quando vão entrar em um relacionamento onde elas acham que tem futuro, não é qualquer relacionamento, às vezes até qualquer relacionamento, falaremos mais sobre isso. Por que elas automaticamente abrem mão de alguma coisa? Não estou generalizando, mas é 90% das mulheres. Elas param de sonhar, às vezes colocam os sonhos na gaveta para fazer o relacionamento dar certo. Muda as atitudes, muda hábitos que ela tinha antes, agora ela já não tem mais. Ela tenta se enquadrar, ela tenta todo o tempo se fazer pertencente, fazer com que aquele homem reconheça o abrir mão dela, reconheça as atitudes dela e fica firme dentro de um relacionamento. Agora, por quê que a maioria das mulheres fazem isso? Talvez você já entrou em um relacionamento e se pega pensando assim, por que é que eu abri mão de mim mesma? Por que é que eu abri mão de tantas coisas? E às vezes até tenta conversar sobre isso com o marido e ele fala assim, eu não te pedi nada, você fez porque você quis fazer. E essa fala dói demais. O não reconhecimento do outro dói demais. Só que, de fato, talvez o outro nunca pediu para que você mudasse alguma coisa, mas você automaticamente muda quando entra em um relacionamento. Por que você faz isso? Dentro da terapia, já vi inúmeras mulheres que estão recomeçando a vida do zero, porque abriram mão de quem ela era para casar, para ter filhos, para fazer algo construtivo em conjunto. E na maioria dos casos, ela abandona a si mesma na trajetória em prol de ter um relacionamento bem-sucedido. A verdade é que nós mulheres carregamos conosco gerações. E as gerações passadas vêm de um tempo onde a mulher tinha que abrir mão de tudo, fazer de tudo, dar conta de tudo dentro de casa para o casamento dar certo. Tem que dar conta de roupa lavada, comida pronta, seu marido tem que chegar em casa, a comida tem que estar pronta, a roupa tem que estar guardada, a casa tem que estar limpa. Ou seja, foi incumbida uma responsabilidade em cima das mulheres por gerações que ela tinha que dar conta de exatamente tudo. Sabe, até mesmo da Bíblia. Religiosidade. Vamos falar sobre religiosidade? A mulher virtuosa é aquela que limpa a casa, aquela que deixa tudo pronto. Não estou falando para você abandonar seu lar, em hipótese alguma. Mas a mulher virtuosa lá da palavra de Deus, pelo menos da minha Bíblia, ela tinha funcionários. Mas ela não lavava roupa na mão, não. Ela tinha funcionários que fazia isso para ela. Ela comandava o lar. Ela comandava um time que trabalhava em prol dela. Ela era tratada como uma rainha, ela era administradora sim do lar, mas também fazia negócios, também trabalhava fora. Ela não trabalhava fora e chegava em casa e se matava, não. Não tá isso, me mostra, me mostra. Então é um mito da religiosidade incumbir a responsabilidade de dar conta de tudo dentro do lar para a esposa. E na maioria, 98% dos casos, dos homens, eles não mudam nada pelas mulheres. Não vai abrir mão de nada, não vai mudar os seus sonhos, os seus objetivos, 99%. Para não generalizar, porque tem uns que realmente abrem mão e estão de parabéns por agir em prol de um casamento e trabalhar em conjunto com a sua esposa. Agora, a maioria das mulheres, elas não pensam assim, elas abrem mão automaticamente dos próprios sonhos, dos próprios objetivos, muda tudo, porque na cabeça dela, ela tem que dar conta de tudo. No final, ela acaba estando doente emocionalmente, doente fisicamente, sobrecarregada, exausta e ainda corre o risco de ser abandonada nessa trajetória. A verdade é que ninguém casa pensando em se separar. Vou casar agora, daqui a 5 anos mais ou menos eu me separo e sigo a minha vida. Ninguém faz isso. As pessoas que fazem precisam de ajuda terapêutica, tá bom? Precisam de ajuda. Mas ninguém faz isso. Só que o que mais acontece é casamentos que se encerram e as mulheres sofrem. As mulheres é a parte que mais vai sofrer no término de um relacionamento. 90% dos casos. Por quê? A mulher abre mão de tudo. Às vezes de uma carreira, às vezes de um sonho, e vai a nada. Volta literalmente do zero para recomeçar a vida, enquanto o homem nunca parou. Então, mulher, quero dar um conselho para você hoje.
Se você está dentro de um relacionamento, retome a sua vida, retome as rédeas da sua vida. Comece a trabalhar em prol de você, não somente em prol do outro. Não é porque você aprendeu assim que tem que ser assim a vida inteira. Você pode trabalhar em prol de você. E mulher que ainda não entrou dentro de um relacionamento, você não precisa abandonar os seus sonhos, abandonar os seus objetivos, corra atrás deles, vá em busca deles, nunca se abandone por causa de um relacionamento, porque se você tiver que se abandonar por conta de um relacionamento, esse relacionamento não cabe a sua presença, não cabe você, só vai caber você se for para construir juntos. Casamento é uma construção juntos, não um só construindo e o outro ó, trabalhando, porque se um dia der errado, se um dia você vier a se separar, quem vai sofrer vai ser você. Daiane, isso não se fala na internet. Eu já ouvi isso. Daiane, você é em prol do divórcio. Eu não sou em prol do divórcio. Eu sou a favor de um casamento que é construído juntos. Duas pessoas. O casamento é uma construção onde duas pessoas trabalham juntos, não apenas uma. Eu sou a favor de um casamento construtivo. Não que um tem que se abandonar, não que um tem que se anular para que o outro se sobressaia, mas é os dois. Um trabalhando para ajudar o outro e crescendo ambos juntos. Conheço casais que um é de uma área, o outro é de outra. E os dois convivem muito bem. Por quê? O seu sonho não tem que ser o sonho do seu marido, nem do marido, da mulher. Mas sim um trabalho em conjunto. Os dois podem crescer vivendo juntos. Então, a partir do momento que você vai abrir mão de você para se caber dentro de um relacionamento, não é para você esse relacionamento. E isso não tem que vir do outro, tem que vir de você mesmo. Tem que vir do amor próprio, tem que vir do autoconhecimento que você tem. Poxa, agora eu vou me casar, vou trabalhar mais ainda para crescer, porque agora nós vamos crescer juntos e não mais sozinhos. É um ajudando o outro e não anulando o outro. Eu vou contar uma pequena experiência para você sobre o que aconteceu comigo, para você ter uma ideia do que eu estou falando. Quando eu entrei no meu segundo relacionamento, meu primeiro relacionamento foi um relacionamento abusivo, e eu entrei no meu segundo relacionamento, eu queria fazer com que esse relacionamento desse certo. E o que eu fiz? Abri mão de um trabalho que eu tinha. Eu sempre trabalhei dia e noite, antes de ser terapeuta, antes de ser psicanalista. Trabalhava dia e noite, desde sempre. Desde quando eu me entendia por gente, eu trabalhava dia e noite. E o que eu fiz? Eu abri mão de um dos meus trabalhos à noite. Eu vou trabalhar somente durante o dia, porque eu preciso chegar em casa e dar atenção para o meu marido. Isso é um pensamento que a maioria das pessoas tem e eu não tiro a razão, mas eu quero que você me compreenda. Eu preciso trabalhar dentro de um horário que o meu marido trabalhe, para que quando ele chega em casa eu dê atenção para ele, a comida esteja pronta, a roupa esteja lavada. Às vezes não a casa nem 100%, porque eu também trabalhava fora. Mas eu preciso estar dentro desse horário, senão o relacionamento vai dar errado. Isso eu tinha minha concepção. O que eu fiz? Apareceram várias oportunidades para me trabalhar à noite. Então, eu comecei a trabalhar só de dia. Eu me apertava, porque às vezes era pouco trabalho de dia, e aparecia de noite, aparecia final de semana, e eu ficava, poxa, eu não vou, porque não vai dar certo, não vai dar certo. E eu não ia, não ia. O que aconteceu com isso? O seu marido super compreendeu. Chegou um momento que ele falou comigo assim, eu te conheci, e você começou a trabalhar pouco. Você começou a abrir mão de um monte de coisa, mas eu não pedi nada disso. Era para você ter continuado a fazer a mesma coisa que você fazia antes. Eu ouvi isso do meu marido. Ouvi isso do meu marido. E na hora eu fiquei com muita raiva. Ele não reconhece que eu abri mão daqueles trabalhos extras na minha vida por conta do nosso relacionamento. Ele não consegue reconhecer isso. E eu não cobro esse reconhecimento dele. Observação, eu não cobro esse reconhecimento dele. Porque isso me trouxe um aprendizado para minha vida. Porque é que eu abri mão disso tudo. E ele não abriu mão de nada. Então, a partir daquele momento que nós tivemos essa conversa, eu decidi na minha vida, eu nunca mais vou abrir mão dos meus sonhos, dos meus objetivos, para me encaixar em nada. Ou vai dar certo nós dois juntos, ou não vai dar certo. Trabalhando juntos, cada um no seu trabalho, cada um da sua forma, porque a fidelidade, ela não vem a partir do momento que alguém abre mão de alguma coisa. Não. Respeito e fidelidade não tem nada a ver com isso. Tem a ver com caráter do ser humano. Então eu aprendi. E eu observo pessoas que têm 30 anos de casamento, saindo de um relacionamento, e onde a mulher fica o quê? Pedindo pensão, porque não tem como pagar uma conta de luz para sobreviver, não tem como sair de um relacionamento, às vezes abusivo, porque não trabalha, não tem dinheiro para pagar um aluguel, não tem nada. Não tem dinheiro nem pagar terapia, não tem nada. Então, meu conselho é, não abra mão da sua vida para se encaixar em lugar nenhum. O casamento, ele é uma construção, o relacionamento, ele é uma construção juntos. Não é onde um abre mão e o outro continua. Não, é juntos. Essa fica a minha dica.
E para você, como mudar isso? Olhando para si mesmo, se curando, quebrando padrões na sua vida que você está repetindo há gerações, que mulheres lá atrás seguiram esses mesmos ensinamentos. Se você olhar para trás, para sua avó, diz que ela só ficava em casa com 10, 15 filhos, a maioria, né? A maioria é assim, só dando conta da casa, enquanto o marido trabalhava fora. Se o seu marido tiver muitas condições financeiras, trabalhe e vá em busca do seu. Porque você vai sair desse relacionamento com a mão na frente, outra atrás, ou vai ficar se humilhando, escute só, para ter um dinheiro para comer, para ter um dinheiro para pagar uma conta. Então jamais faça isso. Não se humilhe, cresça, evolua, porque você merece isso. Você merece esse reconhecimento e não é ele, não é seu marido que vai te proporcionar. É você que tem que se proporcionar esse crescimento, esse reconhecimento na sua vida. Se preciso, faça terapia. Vá em busca do seu autoconhecimento, de se conhecer. Hoje na internet está cheio de pessoas que estão falando sobre autoconhecimento. Se conheça, cresça. Para de depender de homem. Ah, mas eu quero fazer dar certo. Por que você quer tanto fazer dar certo a ponto de se abandonar? A ponto de se deixar de lado? Aonde fica você nessa história? Então pense sobre isso. Pense quais são os seus projetos. Se você já está dentro de um relacionamento, quais eram os seus projetos lá atrás? Quais eram os seus sonhos? O que você tinha tanta vontade de fazer que parou de fazer para se encaixar? O que você pode fazer para retomar essa vida? O que você pode fazer? O tempo, ele não espera ninguém, o relógio ele não para esperar ninguém. É você que tem que continuar caminhando dia após dia. E lembre-se, o casamento ele é uma construção. E muitas das vezes você está paralisado dentro de um relacionamento porque não é só o outro que faz alguma coisa, é porque você mesmo se abandonou lá no início. Resgate a mulher que você era. E se você não sabia nem quem você era naquele início, vá em busca, porque você está aí dentro. Porque às vezes o medo, a dor, os acontecimentos da vida abafa aquela mulher dentro de nós. Aquela mulher guerreira, aquela mulher autêntica que existe dentro de nós, fica ali, aquela criança escondidinha dentro do nosso ser. E é preciso resgatar essa criança interior. Então, se você está se sentindo que sempre foi assim, já passou da hora de fazer alguma coisa, minha amiga. Vá em busca de quem você é, porque você merece uma vida plena. E essa vida plena, ela é construída. Assim como eu dei o exemplo. Eu precisei parar, enxergar e ouvir aquilo que me machucou, porque me machucou, fala do meu marido muito, ele não reconhecer, e aí analisar, poxa vida, realmente, quem abriu mão sem ninguém pedir nada fui eu, para me encaixar, para ter um relacionamento duradouro. Então eu não preciso fazer isso, para estar em um relacionamento onde reina a fidelidade, o amor e a prosperidade. Não preciso fazer nada para me encaixar. Fica com essa mensagem de hoje e pense. Você merece viver o melhor de Deus na sua vida. Já se inscreva no canal, ativa o sininho, siga as redes sociais e conte comigo para escrever uma nova história na sua vida, porque você merece. E enquanto houver fôlego de vida, há esperança. Fica com Deus. Tchau, tchau.